Hoje vamos analisar um capítulo bem sombrio tirado de O Livro dos Mártires, a história da perseguição aos protestantes em Nimes, lá na França. A gente vai tentar desvendar como é que uma paz que já era bem frágil se transformou num terror absoluto. Olha só essa frase. Nós lavaremos as mãos em sangue protestante. Pois é, esse canto, que era entoado pelas multidões em Nimes, já dá o tom do que estava por vir, né? Ele é o prenúncio da onda de violência que varreu o sul da França logo depois da queda de Napoleão. Para a gente entender o que aconteceu de verdade, primeiro a gente precisa olhar para essa paz delicada que existia e qual foi o evento que simplesmente quebrou tudo. Então, vamos contextualizar. Depois de décadas de muita perseguição, desde a revogação do Edito de Nantes, os protestantes finalmente tiveram um respiro, um tempinho de relativa segurança. Só que aí, em 1814, a monarquia é restaurada. E essa restauração foi a faísca que faltava para acender o fogo de novo. E o curioso é que, no início, os protestantes até comemoraram a volta do rei, sabe? Mas uma linha foi traçada quase que imediatamente. A identidade religiosa, de uma hora para outra, voltou a ser uma questão de vida ou morte. Agora vamos ver como as coisas saíram do controle. A situação foi de um mal-estar social por uma campanha de terror total, de forma muito rápida. Primeiro, o terror foi psicológico, uma tática bem clara para isolar e desumanizar a comunidade protestante. Pensa só, forcas desenhadas nas portas, bonecos de pastores enforcados, até as crianças eram excluídas das brincadeiras. Era uma preparação do terreno para o que viria depois, a violência física. E essa violência se tornou algo terrivelmente pessoal. A fonte original descreve várias atrocidades individuais, uma mais chocante que a outra, como essa do Ladiete. O ponto crucial aqui é essa desumanização total do outro, né? Fica claro que nem as crianças eram poupadas pelo fanatismo daquela multidão. Uma pergunta simples, uma resposta honesta e uma vida jovem se foi. Isso mostra que a perseguição não era aleatória. Famílias inteiras, como a família Chivas, foram sistematicamente atacadas e destruídas. Isso tudo indica que havia um plano por trás da violência. A fonte chega a descrever uma brutalidade, monstruosa contra as mulheres. Isso aconteceu principalmente numa lavanderia pública, onde elas foram espancadas com pás de madeira que tinham pregos de ferro cravados no formato da flor de lis, que era o símbolo da monarquia. É de uma crueldade difícil de imaginar. E aqui a gente vê um contraste que é bom, é gritante. De um lado, a promessa oficial do rei, lá na carta dele, lei, ordem, liberdade religiosa para todo mundo. E do outro, a realidade crua de Nimes. Multidões mandando nas ruas, matando cidadãos sem nenhuma consequência, enquanto as autoridades ou não faziam nada, ou até mesmo incentivavam a violência. Essa campanha de terror chegou ao seu auge quando os protestantes, com o incentivo de um duque da realeza, tentaram voltar a ter uma vida minimamente normal. Vamos acompanhar essa sequência de eventos. Os protestantes recebem uma promessa de proteção, tentam reabrir a igreja, o general Lagarde, representante do rei, jura protegê-los. Mas assim que o culto começa, a igreja é cercada. A congregação fica presa, sitiada. É nesse momento de caos que o general chega para tentar impor a ordem. E então acontece o impensável, que ilustra o colapso total da autoridade. Um membro da própria guarda local assassina o general comandante do rei, em plena luz do dia, a queima-roupa. E para piorar, o assassino simplesmente foi embora e nunca foi preso. O assassinato do general ficou impune. A mensagem era clara e aterrorizante. Não havia lei e ninguém viria para ajudar. Mas, no meio dessa anarquia toda, duas forças começaram a surgir e finalmente a mudar um pouco o equilíbrio de poder. Primeiro, a pressão de fora. As notícias dos massacres chegaram na Grã-Bretanha e causaram um escândalo. Essa comoção pública forçou o governo britânico a intervir e o governo francês, mesmo que a contragosto, teve que pelo menos reconhecer que a violência estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, veio um ato de coragem de dentro do próprio sistema. Um magistrado, Madier de Montagu, arriscou tudo para se levantar contra a injustiça. Ele se recusou a ouvir o testemunho de um assassino conhecido, Trup Femme, com palavras muito fortes. Foi um momento poderoso. Só que a pressão de fora e esses atos individuais de bravura não foram suficientes para parar a violência. A solução final, a resolução, veio dos próprios perseguidos.
E aqui a gente chega no ponto de virada. Uma mudança fundamental de estratégia. No passado, a postura era de não revidar para não dar desculpas para os inimigos. Mas agora, a resolução foi outra. O livro diz claramente, eles resolveram unanimemente que morreriam lutando em sua própria defesa. Depois de tanto tempo implorando por uma proteção que nunca chegou, a única opção que eles viram foi a autodefesa. E esta resolução se tornou a ação. Os protestantes de Nimes se organizaram, se armaram e durante a noite se posicionaram. Ficaram 3 dias, firmes, em silêncio. E essa demonstração de força, de que não seriam mais vítimas passivas, fez a multidão hesitar, pela primeira vez. Isso, junto com a notícia de que outros protestantes armados vinham para ajudar, finalmente quebrou o ciclo de terror. A história de Nimes nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta difícil que ecoa através do tempo. O que acontece quando as instituições que deveriam proteger todos os cidadãos simplesmente falham? Que escolhas restam para uma comunidade quando o Estado abandona seu dever mais básico? Qual é, afinal, o preço da sobrevivência?